Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos utilizando as revistas da CPAD e estamos estudando nesse trimestre, que está chegando ao final, sobre dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 12. Lição de número 12, que tem por título O Diaconato. O Diaconato. O texto áureo da nossa lição diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Está escrito na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A verdade prática diz: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Eu achei muito interessante essa verdade prática, né? A leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui na tela a referência e você pode realizar aí na sua casa, né? Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Eu recomendo você a fazer a leitura, né? Dá uma seguradinha no vídeo, faça a leitura, né? E uma outra coisa, vá assistindo a lição, né? Com a revista na mão, para você ir acompanhando, né? E se precisar parar o vídeo, é só parar o vídeo e realizar a leitura, né? E depois dar continuidade. O ponto central da nossa lição diz: a função de diácono remonta o serviço voluntário prestado para alguém. Então, o diaconato, a diaconia tem por essência servir. Aquele que não deseja servir não pode ser um diácono, no sentido da função específica, e nem exercer a diaconia, né? O esboço da nossa lição, uma visão geral da nossa lição. A lição tem 3 pontos. O primeiro, a diaconia de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, né, o significado do termo: serviço de escravo. O discípulo é um serviçal. O ponto principal de número 2, a instituição dos diáconos. Vamos ver o conceito da função, origem do diaconato, a escolha dos diáconos. E o ponto principal número 3, o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono, a função dos diáconos em Atos dos Apóstolos e a função dos diáconos hoje. Então vamos para a nossa aula. Se você ainda não é inscrito aí, né, inscreva-se, acione o sininho das notificações para nos ajudar aí, né? Queremos aí chegar à marca dos 1000 inscritos, né? E eu preciso da sua ajuda. Assista a aula, né, até o final, deixe o seu like, porque isso aí fortalece o nosso canal. E também, se você possa também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Compartilha com irmãos da igreja, né, com classes de escola dominical, com obreiros, pastores, né, para que a lição tenha um alcance maior. Tá bom? Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz e agradecido a Deus. Então vamos lá. A introdução, a título de introdução, nós vamos estudar o diaconato, né? O dom de diácono, a função, né, de diácono, o diaconato. Lá em Atos capítulo de número 6, foi onde surgiu os diáconos, né? E qual foi o efeito gerador da escolha dos diáconos? Foi um problema social, né? A igreja cresceu bastante e as viúvas, né, algumas viúvas,
elas estavam sendo negligenciadas no sustento cotidiano, né? Então as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo desprezadas e esse problema social chegou aos apóstolos e eles tiveram esta ideia, lógico, inspirados por Deus em oração, de escolher homens para fazer esse trabalho, né, de sustento, esse trabalho social de sustento, verificação das necessidades das viúvas. Daí surgiu os diáconos, né? Essa é a origem do diaconato. Já fala de serviço, né? Então vamos lá. Vamos para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, a diaconia de Jesus Cristo. Ele é o exemplo, né? Significado do termo, né? O que significa diaconia, ser um diácono, né? Diaconia é ministério, né? É serviço, é ministrar na vida de alguém, ou seja, é servir a vida, né, de alguém, servir alguém. Isso é ser um diácono, né? Isso é diaconia, é ministério, é serviço, né? Jesus, ele é um exemplo de diaconia porque ele viveu para servir. A Bíblia diz em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui mostra que ele veio para servir, né? Paulo escreve aos Filipenses e diz, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha o que Paulo diz, né? Tomando a forma de servo. Então, Jesus, ele é o exemplo de diaconia. É um exemplo de serviço. É um exemplo, né, de alguém que serve, que veio para servir, né? Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse é o exemplo de Cristo, né? O subtópico 2 diz serviço de escravo. Então, o próprio Jesus, ele também deu esse exemplo lá em João capítulo 13, né? Quando ele toma uma toalha, né? Pega uma bacia de água, toma uma toalha e começa a lavar os pés aos discípulos. O ato, a função, o serviço de lavar os pés era serviço de escravo. O servo da casa tinha esta função, esta obrigação. Jesus se fez servo, como diz Paulo aos Filipenses, e ali ele tomou, né, um lugar de escravo, de servo, e começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando o exemplo de serviço, de diaconia, né? Jesus é um exemplo de diácono, né? Então esse subtópico 2 vai falar o serviço de escravo. Escravo aqui é doulos, né? Doulos no grego significa escravo. Então Jesus desceu ao nível de servo para lavar os pés dos discípulos. Que exemplo, né? E o subtópico 3, o discípulo é um serviçal, né? Certa vez, a Bíblia diz que Tiago e João, eles chegaram até Cristo, né? E disseram, nós queremos que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus, ele mostra que não é assim a questão, né? Não é assim que funciona. E ele dá uma resposta aos discípulos, Tiago e João, né? Ele dá uma resposta que nós precisamos ler, né? Precisamos ler para nós, para ficar bem fixado na nossa mente aqui. Marcos capítulo 10 e o versículo 46.
e 3, né? Tiago e João, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, queriam assentar-se na glória de Cristo, um à sua direita e outro à sua esquerda. Porém, olha o que Jesus disse, Marcos 10 e 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que era o que eles queriam, né? Estar um à direita, outro à esquerda de Jesus, quiser ser grande, será vosso serviçal, será vosso servo. Então, aquele que deseja ser grande, precisa ser servo. Olha que coisa maravilhosa, né? Precisa ser servo. Então, esse ponto 1, vimos aí a diaconia de Jesus Cristo. Vamos agora para o tópico de número 2, a instituição dos diáconos, né? Subtópico 1, o conceito da função. Então, diácono, do grego diáconos, significa aquele que presta serviços voluntários, aquele que serve, né? Aquele que serve, aquele que presta serviços voluntários, é aquele que trabalha na obra de Deus voluntariamente. O subtópico 2 diz a origem do diaconato. Nós já falamos isso lá na introdução, mas nós vamos ler agora, né? Atos, capítulo 6, versículo 1, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, de onde surgiu o termo diácono, né? A diaconia, a função de diácono? Surgiu de um problema social, né? Que surgiu ali entre as viúvas, né? Dos judeus de fala grega, né? Reclamaram que elas estavam sendo desprezadas ali no ministério cotidiano, né? No sustento. Lembrando que as viúvas daquela época eram sustentadas pela igreja, né? Não havia INSS, não havia pensão. Hoje a viúva às vezes recebe a pensão do marido que faleceu. Naquela época não tinha isso. Então a igreja, quando ela não tinha família, né? A viúva era sustentada pela igreja. Então, esse tópico de número 2, nós aprendemos aí, né? Bem rápido, o conceito da função de diácono, né? O que é o diácono? Aquele que serve, que presta serviços voluntariamente, né? Qual foi a origem do diaconato? A origem foi um problema social na igreja, né? Em Atos capítulo 6. E o subtópico 3, a escolha dos diáconos, né? Como foi a escolha dos diáconos? Então, Atos capítulo 6, 2 e 3, a Bíblia diz: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Estou lendo na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? Você pode fazer a leitura aí na sua versão, mas os apóstolos resolveram escolher homens. 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de boa reputação, para fazer o serviço de dar assistência às viúvas. E os apóstolos continuariam no ministério da palavra. Não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e vamos servir às mesas. Isso aqui não é nenhum orgulho, viu, irmãos? Às vezes você pode pensar, mas os apóstolos foram orgulhosos, nós não vamos servir à mesa. Não. A chamada dos apóstolos, né? Nós aprendemos em uma lição passada que os apóstolos foram a base da evangelização, né? Tudo começou ali, do ministério da palavra. Então eles estavam agindo corretamente, tá? Não tem nenhum orgulho aqui, nenhuma acepção de serviço, né?
Eles foram chamados para trabalhar na palavra e Deus levantou os diáconos para fazerem o serviço material, né? Bom, então agora vamos para o último ponto, que é o ponto de número 3, né? O perfil e a função do diácono. Qual é o perfil? Qual é a função do diácono, né? Subtópico 1. Qualificações do diácono. Primeiro, a qualificação moral, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 diz: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, tá? Então aqui nós vemos as qualificações morais do diácono. Por quê? Apesar do diácono, né, ele poder pregar, Estevão era um grande pregador, Filipe era um evangelista, né? O diácono tem o trabalho material, mas mesmo assim ele precisa de qualificações morais para exercer a obra. Uma outra qualificação é um caráter espiritual, né? O caráter espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: guardando o mistério da fé numa boa consciência. Então, mistério da fé, caráter espiritual. O diácono tinha que ser um homem cheio de fé, né? A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, lá em Atos 6 e 13, nós vemos isso, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, cheios do Espírito Santo. Então, caráter espiritual. E também, dentro das qualificações, temos o caráter familiar, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Da mesma forma que o bispo, o pastor, o presbítero, ele precisa ser um exemplo para a sua família e a sua família precisa ser um exemplo, o diácono também tem a mesma responsabilidade familiar, né? Marido de uma só mulher e tenham filhos, né, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então isso é muito importante para nós hoje, né? Então esse subtópico 1, as qualificações do diácono, vimos aí qualificação moral, qualificação espiritual e qualificação familiar, né? Caráter moral, espiritual e familiar. Agora vamos para o subtópico 2, que diz a função dos diáconos hoje. A função original dos diáconos em Atos 6 era social, era servir as viúvas que precisavam do sustento da igreja. O diaconato hoje, ele é muito amplo, né? O trabalho de diácono hoje é muito amplo. Então, o diácono pode ser um porteiro do templo, né? Ele pode distribuir a Santa Ceia na hora do culto, né? Do culto de ceia, preparar a ceia antes, né? Chegar mais cedo na igreja, preparar a ceia, o cálice, o pão, deixar tudo arrumadinho, né? Na hora da ministração da ceia, ele vai na nave da igreja entregando a ceia aos irmãos, né? Ele pode levar a ceia, né? Para a pessoa, o irmão ou irmã que não pode estar indo no templo, né? Nessa época de pandemia, muitos irmãos que estão com a idade avançada não podem ir ao templo. Então o diácono vai lá, tem irmãos que estão acamados, estão na cadeira de roda, o diácono vai levar a ceia também para os irmãos. Visitar os enfermos, né? A unção, ela é para o presbítero, mas os diáconos podem visitar os enfermos, saber como que está, pode trabalhar na assistência social da igreja, que é mais parecido com a função original, né? Que é a função social da igreja. O diácono cuida
da manutenção da igreja, né? Ele precisa observar se há algo que precisa ser consertado no templo, né? Chegar até o pastor precisa. Se for coisa simples, ele já resolve ali. Mas se for algo que necessita de recursos, né, financeiros, ele vai até o pastor, mostra a necessidade para que seja consertado aquele problema na igreja, né? Geralmente as igrejas têm as irmãs que limpam o templo, mas os diáconos também podem, né, fazer esta função na falta de uma irmã, né? Subir numa escada, limpar um ventilador, limpar um ar-condicionado, né? Então tudo é atribuição do diácono. Lembrando que o diácono pode pregar, tá? Pode ensinar, pode ser um professor de escola dominical, porque talvez ele tenha uma chamada futuramente para a palavra, e ele precisa servir bem como diácono primeiro. Ser provado, servir, né? Ir seguindo a hierarquia, né? Na Assembleia de Deus, nós temos os cooperadores, os diáconos, os presbíteros, o pastor e o evangelista, né? Então ele pode ir seguindo e subindo, na verdade não é subindo, é descendo, né? Cada vez mais, servindo mais, tá? E também fazer uma ressalva aqui para quem não é diácono, que é um pastor, um evangelista, um presbítero, né? Que tem pessoas que são separadas para o presbitério ou para o pastorado, que ele aposenta, né? Ele agora não pode pegar nenhuma cadeira, né? Tem uma cadeira fora do lugar, tem um papel no chão, eu sou o pastor da igreja. Isso aí é serviço de diácono, né? Eu sou o presbítero da igreja. Irmãos, temos que transportar os bancos da igreja lá para tal lugar, né? Chama os diáconos, porque agora eu sou presbítero. Irmão, todo mundo é servo. Cooperador é servo, diácono é servo, presbítero é servo, pastor é servo, evangelista é servo. Nós estamos todos fazendo a obra de Deus. Tá bom? Então vamos recapitular o que nós aprendemos, né? Aprendemos aqui a diaconia de Jesus Cristo. Ele é o exemplo de diácono, de diaconia, de serviço, né? Aprendemos a instituição dos diáconos, porque eles foram instituídos lá em Atos capítulo 6, né? E vimos a escolha dos primeiros diáconos, e também vimos o perfil e a função do diácono, né? As qualificações do diácono, a função dos diáconos lá em Atos e também nos dias de hoje, né? Então esta foi a lição de número 12. Espero que esta lição sirva de bênção para a sua vida, sirva de enlevo espiritual para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.